Bom dia. Por favor, não se assuste com o texto de hoje e nem com o tema de hoje. Mas é preciso falar um pouco sobre esse assunto: depressão. Tem crescido assustadoramente o número de pessoas que sofrem de depressão. Quem já passou, quem está passando, ou mesmo quem está acompanhando um familiar ou uma pessoa próxima que esteja passando por um processo de depressão, sabe o quanto essa doença é cruel e torturante. Há quem pensa que a depressão é frescura, falta de fé. E alguns mais radicais chegam a dizer que depressão é coisa do diabo. Mas infelizmente não é. Depressão é um fato, que quase toda a família tem tido experiência disso. Aliás, grandes nomes da história, até da Bíblia, sofreram com a depressão. O texto de hoje conta da depressão de Elias, o profeta Elias, o grande profeta Elias. E juntamente com Moisés, é citado por Jesus Cristo como a base do Antigo Testamento. Elias, depois de ter experimentado uma grande vitória sobre os falsos profetas de Baal, em que 450 profetas foram mortos, ele sozinho, representando o grande e poderoso Deus de Israel, o Deus da Bíblia, de repente, esse mesmo gigante se sente como um anão, se sente como um pobre coitado. E ele procura uma gruta, uma caverna, algum lugar para se esconder. E olhando para a história de Elias, percebemos alguns sintomas bem claros da depressão. Ele entrou num desânimo profundo, um descrédito para com tudo e para com todos. Ele caiu numa prostração total, um sono, uma vontade de ficar num lugar escuro, um quarto escuro, desejo de morrer, suicidar. Ele estava experimentando um deserto existencial, uma caverna. Ele se sentia como se tivesse sido abandonado por tudo, por todos e por tudo. Ele se sentia como alguém que havia sido deixado para trás no bonde da história. Mais ou menos assim se sente o deprimido. Para o deprimido não adianta discurso, por mais elegante que seja. Elias, o nosso exemplo de hoje sobre depressão, Deus fez com que ele comesse e na força da comida, e às vezes o deprimido faz coisas que ninguém entende. Na força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ele chegou lá no monte. Mas ele que havia estado várias vezes no monte com Deus, agora mesmo estando no monte, numa situação privilegiada para falar com Deus, ele entrou numa caverna, lá no monte. Naquele momento, Elias não tinha mais noção de quanto Deus era poderoso e havia usado a vida dele. Naquele momento, Elias, ele não sabia mais como obedecer ou como seguir a direção de Deus na sua vida. Naquele momento, Elias não tinha mais noção de que o Deus da providência estava cuidando de tudo na vida dele. Sabe, gente querida, quando uma pessoa entra em depressão, não adianta alguns recursos que nós usamos. Sai dessa, por favor, esquece. Não funciona, não funciona. Precisamos usar todos os recursos disponíveis. Mas eu quero dizer, nesta manhã, que Deus se importa, sim, com o drama dos deprimidos. E quem sabe, na ação de Deus, no caso de Elias, possamos ter algumas respostas para nós também. Diz o texto que Deus chamou Elias na caverna e fez algumas coisas muito interessantes. Primeiro, Deus mostrou para ele que ele era poderoso, para que ele voltasse a crer no poder de Deus. Depois Deus mostrou para ele uma nova direção. Olha, você vai agora e você vai fazer uma coisa muito importante. Você vai ungir o rei da Síria e você vai ungir o rei de Israel. E você vai ungir um profeta para ficar com você, no seu lugar quando você morrer. Vou te dar uma equipe, vou te dar uma nova motivação. E Deus fez com que Elias saísse, então, daquele estado de depressão. E ele foi motivado a de novo a crer no poder de Deus, a andar na direção de Deus. E Deus deu a ele uma nova equipe, uma nova motivação, um novo alvo para a vida. É assim que Deus faz. Creia.
Se você tem alguém em depressão, creia que Deus pode fazer essas coisas na vida dele também ou na sua vida. Um grande abraço.